de Mello tem um texto lindo que diz: a maior prisão que podemos ter na vida é aquela quando a gente descobre que estamos sendo não aquilo que somos, mas o que o outro gostaria que fôssemos. Geralmente, quando a gente começa a viver muito em torno do que o outro gostaria que a gente fosse, é que a gente está muito mais preocupado com o que o outro acha sobre nós do que necessariamente nós sabemos sobre nós mesmos. O que me seduz em Jesus é quando eu descubro que nele havia uma capacidade imensa de olhar dentro dos olhos e fazer que aquele que era olhado reconhecer-se plenamente e olhar-se com sinceridade. Durante muito tempo, eu fiquei preocupado com o que os outros achavam ao meu respeito. Mas hoje, o que os outros acham de mim, muito pouco me importa, a não ser que sejam pessoas que me amam. Porque a minha salvação não depende do que os outros acham de mim, mas do que Deus sabe a meu respeito. E esse texto maravilhoso do Padre Fábio de Mello, eu apresento o meu convidado de hoje, que é uma honra receber aqui, Padre Arlindo Pereira Dias. Padre Arlindo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Giovanni. É uma alegria estar aqui com você e poder me comunicar com a comunidade aí, né? Olha, Padre Arlindo, eu já queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse texto que eu li do Padre Fábio, que eu acho ele muito lindo, é uma introdução muito importante para os nossos telespectadores, que às vezes muitas pessoas, elas não fazem certas coisas com medo do que o outro vai pensar, né? Se vão ser julgadas ou não. Então nós temos muito isso hoje em dia, né? Ainda mais em pleno século XXI, com toda essa tecnologia, qualquer coisa que a gente faz, a gente é julgado, mesmo se for coisa boa. Eu acho que é muito profundo isso e realmente a nossa tentação é viver de aparência, não é? E não desenvolver o que a gente é. Porque cada vez que a gente desenvolve o que a gente desabrocha numa identidade própria e numa diferença que é o que Deus nos colocou. Cada um de nós somos um pedacinho de Deus diferente do outro. Então nós temos que desenvolver isso ao longo da nossa existência. E quando você vive de aparências, você sempre está pensando no que o outro vai fazer juízo de você ou pensar de você. Mas não faça isso. Viva intensamente a sua vida, seja você mesmo, saiba encontrar o que é bom para você, saiba discernir o que é ruim e faça um caminho, né? Um caminho de vida, um caminho que dá alegria para você e dá alegria para os outros também, né? Jesus veio para isso, né? Para que todos tenham vida e vida em plenitude. E vida em plenitude é isso, né? A gente ser o que a gente é e oferecer o melhor de nós para que os outros também sejam melhores. E aí a gente não vive de aparência, a gente vive, eu sou Arlindo, você é Giovanni, eu gosto de ser Arlindo, e você também de ser Giovanni, porque é assim que Deus te fez, assim que Deus me fez, e é nisso que a gente é feliz, encontrando um jeito de ser presença de Deus no mundo, né? Exatamente. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. O que faltava aqui no programa Giovanni Goulart Entrevista era a presença de um homem de Deus e sábio para levar para nós uma reflexão, uma palavra amiga e de conforto. E claro, para Padre Arlindo, já fiquei nervoso. Eu já quero começar a conversar com o senhor um pouquinho sobre a sua infância. Eu sei que o senhor nasceu lá na cidade de Spotânia. E qual que é assim, a lembrança que o senhor tem da sua infância? E também sei que é uma cidade onde se ordena muito padre, né? Sai muito padre de lá. Spotânia é uma cidadezinha de 5.000 habitantes, né? Era mais ou menos como Nazaré no tempo de Jesus, um lugar bem pequeno,
mas um lugar muito marcado pela fé. Quer dizer, a fé estava arraigada nas pessoas. E ali eu comecei, ali eu fui gerado. Eu tenho lembranças muito bonitas da minha infância, sobretudo da vida em família. Eu nasci na roça, não é? Era um lugar chamado Bambu Amarelo, onde viviam 3 irmãs. E eram 2 irmãs da minha mãe e a minha mãe. E bem próximos, meus pais eram agricultores, não é? Plantavam, mas ali tinha uma vida de comunidade muito bonita. Entre essas 3 famílias, né? Minha mãe Belmira, meu pai Corsino, a tia Laura e o Tinem, o tio Nô e a tia Zulmira, formavam uma pequena comunidade com os outros vizinhos. Então, tem lembrança, por exemplo, juntar a meninada toda. A minha tia tinha 11 filhos, a outra tinha 3, nós éramos 2, juntava os outros vizinhos da redondeza, e a gente ia para o pé de manga, para o pé de ingá, mexerica, e a gente ficava jogando, brincando. Tinha um certo barro, um tijolo, aí a gente aprendia a fazer arte, e a desenhar, a sonhar, a imaginar com aquilo. Então foi ali naquele lugar que tinha muita água, muita fruta, verdura, a vida era simples, dura, de camponês, que começou a minha vida. Dali tinha um período muito forte na cidade, que era a Semana Santa, que era a festa do padroeiro São Caetano. Aí todo mundo se juntava na cidade. E a festa de Natal. Então, a casa dos meus avós, eu peguei o nome do meu avô, Arlindo, Pai Juca, Laurita e Rosalina, eram os lugares onde se concentravam os familiares. Aí era festa, porque a gente dormia debaixo da mesa, dormia os primos, todo mundo junto, e depois todo mundo ia para a igreja. E logo depois da igreja tinha festa na praça, barraquinhas e tudo isso. Então foi nesse lugar que eu comecei a viver a minha fé. Tenho memórias muito bonitas de missionários que iam na cidade, especialmente missionários redentoristas que vinham, tinham uma capacidade de pregar, e a gente ficava assim de boca aberta, não é? E o coração também ficava cheio de alegria de ouvir aquelas palavras, depois voltava para a vida cotidiana normal. Você perguntou se Potênia, dizem que tem mais ou menos 50 padres e umas 20 religiosas, e teve também 5 bispos da cidade, né? Inclusive, o meu conterrâneo que me ordenou padre faleceu esse ano, Dom Getúlio, era meu conterrâneo, era da minha congregação do Verbo Divino, e me deu um ministério sacerdotal. Então, nesse ambiente, a fé floresce, a fé cresce, o ambiente de família ajuda a fé a crescer e florescer. E foi assim que eu vivi até os 6, 7 anos, quando os meus pais, nasceu um irmão com síndrome de Down, Adilson, e aí os meus pais decidiram vir para o Barbacena para cuidar dele, para ter uma escola especializada. Então essa foi a primeira fase da minha vida. Então o senhor ficou em Spotânia até os 6 anos? Isso. E veio para cá. Naquele tempo ainda que tinha aquelas estradas que a gente levava 4, 5 horas para vir de Spotânia até Barbacena, vinha naquelas jardineiras, aqueles ônibus antigos e tal. E aí meu pai aqui passou a ser pedreiro e continuaram me alimentando na fé. Era a família de rezar o texto toda noite, de se reunir, de fazer novenas. E aí nós nos mudamos para a paróquia São Sebastião, onde eu encontrei um dos meus mestres nesse tempo de infância, que era o cônego Leandro de Carvalho Mateus. E ali eu comecei a ser coroinha e já tinha um pouco a raiz aí do sacerdócio, porque eu brincava de celebrar missa com os vizinhos, pegava banana, cortava, punha café num cálicezinho, chamava as crianças da vizinhança para... E aí eu fazia como se estivesse rezando missa mesmo. E depois fui
me tornei catequista aos 11 anos, animado pelo senhor Ladislau, que agora fez 50 anos de casado, ele e a dona Terezinha. E aí ele era um sacristão, era um membro ativo na comunidade vicentino, foi animando a gente, a catequista, a primeira catequista também, Marca, a dona Fia, já está no céu. Então, com isso, a gente vai sendo alimentado por outras pessoas. Eu digo que a gente não é a gente, nós somos um montão de gente que Deus vai colocando no nosso caminho, vai alimentando a nossa fé, e depois a gente vai desabrochando também na nossa identidade. Mas antes a gente é alimentado pelo testemunho, pelo exemplo de um montão de pessoas que vêm antes de nós. Pois é. Olha, gente, isto é história de vida. Isto dá um livro, né? Já pensou em escrever um livro contando sobre a trajetória do senhor, lá da infância até os dias atuais? Ainda não. Eu gosto de fazer encontros de família, já fiz vários das duas famílias, e ir nas origens. Para recolher histórias. Recolher e contar para as crianças a história para não perder a memória, não é? Mas quem sabe a hora que eu estiver mais tranquilo, pode ser uma possibilidade de começar a escrever e contar histórias, não é? E foi aí também no São Sebastião que já aos 11 anos eu fui para o seminário. Naquele tempo tinha um missionário holandês, Padre Jorge, que tinha um fusquinha velho, e ele saía pelas comunidades perguntando quem queria ser padre, né? E aí foi na minha casa, eu tinha vários primos que já tinham estudado no São Geraldo e na Borda, e aí com 11 anos eu fui para São Geraldo, com 12 eu fui para a Borda, ali também passei anos bonitos da adolescência, nós éramos 120, só que desses 120, acho que somos só 2 padres. Mas não importa. Mas não importa porque foram formados e cresceram na fé. E hoje estão aí como leigos e desenvolvendo outras profissões e servindo a Deus também do mesmo jeito. Dali eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiz colegial, fiz filosofia. Eu tenho uma maratona. Fui um ano no Rio de Janeiro fazer filosofia. De Belo Horizonte, a gente tem um noviciado no interior de São Paulo. Fui para o interior de São Paulo. Dali me chamaram para ajudar num seminário. Eu fiquei um ano acompanhando também os seminaristas adolescentes. Vim para São Paulo fazer teologia. Morei na periferia 4 anos fazendo teologia. E lá me ordenei e acabei começando o meu ministério sacerdotal em São Paulo, com o meu primeiro amor, que é a população de rua. Eu não tive uma paróquia, não tive um trabalho assim paroquial, mas eu tinha uma missão específica que eu escolhi, que era presença junto aos moradores de rua, que nasceu já em Belo Horizonte quando eu era adolescente. Eu estava no seminário menor e tinha uma irmã da minha congregação, missionária Servas do Espírito Santo, trabalhava numa favela, uma irmã já idosa, doente, servia a comunidade mais pobre lá no morro. Um dia ela falou: vocês são jovens, fim de semana o que vocês estão fazendo lá no seminário? Vem para cá me ajudar. Aqui na favela tem muita coisa, tem muita evangelização para ser feita, e nós começamos a acompanhar, fazer grupo de jovens, mas sempre que eu estava na cidade, naquela época, em 70, uma coisa já machucava o meu coração. Quando eu via alguém catando comida no lixo para comer. Aí eu me perguntava, mas será que é Deus responsável por isso? Ou será que somos nós? No fim, eu descobri que Deus não tem nada a ver com isso, né? Que é responsabilidade humana, é do jeito que a gente organiza esse mundo, a sociedade, a concentração da riqueza nas mãos de uns provoca o medo uns dos outros, provoca a violência e provoca um pouco o caos que nós acabamos vivendo. Todo mundo sofre, quem é rico demais e quem é pobre demais, né? Porque
esse não é o mundo que Deus sonhou para nós, né? Ele deixou aí, ele quer que os filhos dele todos sejam felizes, né? Infelizmente ainda não chegamos a isso. Olha só, padre, eu sei que o senhor foi para Roma, o senhor chegou a trabalhar lá em Roma diretamente com algum cardeal ou com o Papa? Como é que foi o trabalho que o senhor desenvolveu em Roma? Não, eu fiquei, os meus primeiros 15 anos foi com a população de rua no centro de São Paulo. Depois eu fui trabalhar na formação dos teólogos, que nós temos uma comunidade de teologia na periferia de São Paulo. Aí eles me elegeram provincial, que era o coordenador da região de São Paulo e Rondônia, onde nós atuamos naquela região lá. E aí eu fiquei 5 anos e a cada 6 anos nós temos, toda a congregação tem capítulo geral, que é um encontro que se faz em Roma para escolher a coordenação geral, que são 7 pessoas responsáveis pela congregação no mundo. E nós somos 6.000 missionários em mais ou menos 88 países. E aí eu não terminei o meu trabalho em São Paulo porque me elegeram para esse conselho geral e a sede é lá em Roma. E aí eu fiquei 6 anos, depois fui reeleito, fiquei mais 6 anos. E fiquei então de 2006 a 2018, que foi esse período. Não é diretamente ligado ao Vaticano, mas embora a gente tenha muito contato e relação com o Vaticano, porque todas as congregações estão a serviço da igreja. E aí a minha tarefa era ficar um pouco em Roma e fora de Roma, que era visitar os lugares onde nós temos missão, acompanhar, avaliar. Então isso me deu a graça e a oportunidade de visitar uns 45 países, porque a gente ficava um tempo em Roma e depois ia visitando, ficava um mês em um país, um mês em outro, porque para ver o que está bom na missão e o que precisa melhorar, né? Fazer um tipo de acompanhamento. E aí me aconteceu um fato que eu gostaria de contar, que para mim é muito interessante, porque tem a ver com Barbacena. Eu fui visitar os nossos confrades na Rússia, e a Rússia é um país enorme, né? Então tem lá a maioria igreja ortodoxa. Os católicos são poucos, né? É católico ortodoxo lá. E nós temos pequenas comunidades espalhadas, e às vezes uma comunidade é 1.500 quilômetros longe da outra. Então eles me puseram no avião em Moscou e eu fui visitar uma comunidade que estava na divisa com a China. O rio Amur é um rio que divide, de cá é Rússia, de lá é a China. E aí nós temos uma comunidade de umas 50 pessoas leigas e 3 missionários, um da Indonésia, um da Índia e um da Eslováquia, não, da Polônia, minto. E eu celebrei a missa com eles, depois fomos conversar e tal, e aí um jovem falou para mim: padre, o ano passado eu estive no Brasil, eu fui participar da Jornada Mundial da Juventude. E aí eu falei: onde você foi? Olha, antes da jornada, eles mandaram a gente por uma semana espalhado pelo Brasil em alguma diocese para a gente conhecer. Aí ele falou: eu não vou falar porque o senhor não vai conhecer, o Brasil é muito grande. Aí eu falei para ele: mas fala, talvez eu conheça. Aí falou: onde você esteve? Ele falou: eu estive em Barbacena. Aí eu dei uma risada, né? Falei: por que você está rindo? Eu falei: é a minha cidade. Aí depois disso, eu continuei a perguntar, ele falou: em qual paróquia que você esteve? Aí ele falou: eu estive na paróquia São Sebastião. Aí eu ri de novo, falei: por que você está rindo? É a minha paróquia. Aí pus no Facebook uma notícia e tal. Quando foi outro dia, Débora, Esther, os jovens da comunidade, tudo mandando:
abraço para o Nicolai, abraço para o Nicolai e tal, né? Para dizer um pouco a beleza que pode ser a fé e a Igreja Católica. Porque católico quer dizer universal, tem um coração para o mundo todo, né? E isso me deu uma alegria, porque eu pensei, a gente pensa que está longe, mas a gente está muito próximo um do outro, né? Assim como alguns podem construir muros grandes para dividir, para separar, alguns que governam, outros podem ser ponte para unir o mundo inteiro e dizer, olha, nós somos todos filhos de Deus, vamos tentar viver o máximo como irmãos e irmãs, como mesma família de Deus, né? Então, esse tempo em Roma me deu uma graça, embora eu sentia saudade, eu perdi o meu irmão amado, que tinha síndrome de Down, quando estava lá, não pude vir para o enterro e tudo, mas me deu a graça de conhecer um pouco da Ásia, da África, das Américas, da Europa, e ver a beleza e a riqueza que pode ser uma igreja de Jesus, se ela segue o evangelho que Jesus pregou e que Jesus viveu antes de nós, né? Exatamente. Olha, gente, que coisa maravilhosa. São histórias, assim, muito profundas, né? E histórias, assim, que a gente precisa realmente passar, viver e saber, né? Como viver, como passar e tirar bom proveito também, né, Padre? Isso é muito importante. Uhum. E eu queria saber do senhor se o senhor teve algum encontro com o Papa Francisco. O senhor chegou a conversar com ele? Eu tive, obviamente, em Roma, quando você quer ver o Papa, toda quarta-feira e todo domingo vai na Praça São Pedro, que ele está lá, ou na praça, ou está na janela, nas celebrações de Natal, você pode ir na Basílica e tal. Mas tive alegria, sim, eu tive a alegria de participar com ele naquela missa que ele celebra toda manhã na igreja da Santa Marta, e ali é muito bonito porque ele fala como um pastor, como se fosse o pároco da comunidade. É um grupo pequeno, mas a gente pode celebrar com ele, e depois da missa ele senta primeiro, faz uns minutos de oração e tal, agradecimento, depois ele vai para a porta da igreja e acolhe e cumprimenta todo mundo e você pode ter uma pequena conversa com ele. Depois eu encontrei quando nós tivemos capítulo geral e encontrei mais uma vez, né? Então, mas eu vejo que quando o Papa Francisco chegou, trouxe um ar diferente para a cidade também, né? É aquele jeito latino-americano, aquele jeito todo do coração, aquele jeito que traz coisas imprevistas, não é? Assim, e que vai tocando as pessoas, porque é bem próximo, é um sinal de Jesus e do Evangelho, porque o Papa Francisco trouxe essa encíclica bonita, a alegria do Evangelho, porque a gente vai, às vezes, se distanciando do Evangelho, porque o Evangelho é exigente. Viver o Evangelho não é fácil, né? Jesus está sempre no meio do povo e sempre trazendo para o meio quem é mais pobre, quem sofre mais, quem é mais abandonado, e mostrando o caminho do Pai, não é? Quer dizer, o caminho do Pai aponta para baixo, até o dia que a gente vai ficar junto do Pai, né? Mas enquanto não estiver lá, a nossa missão é fazer o céu começar aqui nessa terra. Então, nesse sentido, o Papa Francisco trouxe muito essa vivência da América Latina, de estar próximo, de especialmente olhar para quem está sofrendo mais, chamar atenção, de uma oração que é vida, que é encarnada, não é? Deus não está lá em cima, ele está lá. Mas não é verdade esse negócio do Deus acima de todos, não. Em Jesus é Deus no meio de nós. Amanhã a gente vai celebrar Emanuel. Deus saiu de lá de cima e veio viver no meio de nós para nós não perdermos a fé, para não perdermos a esperança, para não nos odiarmos, para construirmos um pedacinho do céu aqui na terra.
Porque a hora que a gente for para lá, a gente já saboreou um pouquinho, então a gente vai viver a plenitude, mas já experimentou aqui embaixo esse pedacinho do céu, né? Que bom. Olha só, nós vamos fazer uma pausa rapidinho e voltamos já já com mais histórias, mais perguntas que eu vou fazer aqui para o nosso querido Padre Arlindo Pereira Dias. Voltamos da nossa pausa e nesse clima de Natal, nós estamos aqui hoje recebendo o Padre Arlindo, que está trazendo para nós assim, tanta história edificante, momentos de reflexão. É muito gostoso, né, a gente ter aqui hoje uma pessoa de fé e uma pessoa humana também, né, trazendo tantas mensagens positivas para vocês, os nossos queridos telespectadores. E, Padre Arlindo, eu já quero fazer uma pergunta para o senhor. Para algumas pessoas, a religião ajuda a suportar os sofrimentos, os conflitos e as angústias. Mas o quanto ela é importante e pode mudar de fato a vida das pessoas? Eu acho que a religião, ela tanto pode estragar a vida das pessoas, como qualquer coisa, como pode mostrar a direção. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria para encontrar Deus, né? Porque pode encontrar o diabo também, né? Mas religião é uma palavra bonita, ela quer dizer religar. Ligar de novo a gente a Deus. De uma certa forma, o que o livro do Gênesis com Adão e Eva quer dizer para nós cristãos é que o ser humano se desligou de Deus. E quando ele se desliga de Deus, ele perde o norte, né? Ele se desliga da vida, porque Deus é vida, não é? E aí eu acho que toda religião verdadeira, ela religa a gente com Deus. Ela não liga a gente com coisas materiais, com sucesso na vida, com poder, com essas coisas, prazer. Ela liga a gente àquilo que é essencial na vida. Porque Deus chama a gente para aquilo que a gente é. E a gente quer ser feliz, a gente quer ser amado, a gente quer amar. Tudo isso faz parte da religião, porque Deus é amor, né? Então, a religião verdadeira sempre vai levar conforto, vai levar coragem, vai despertar alegria em alguns momentos. É isso que é oração. Oração é louvor, às vezes, quer dizer, a gente está contente, a gente dá graças a Deus por tudo de bom que a gente recebe. A gente está desorientado, a palavra de Deus pode iluminar e mostrar para a gente, olha, não é por aí esse caminho. Por esse caminho você vai cair no buraco. Toma esse outro caminho que você vai se reencontrar. Eu até costumo brincar que Deus é igual um pai. Quando os filhos estão bem e estão se amando, se querendo bem, ele não se preocupa com eles, deixa eles quietos. Estão vivendo bem, estão aproveitando a vida, estão se respeitando, se amando. Agora, quando os filhos começam a se desentender, a se odiar, aí a religião tem o seu lugar de dizer, olha, o caminho, a verdade, a vida é por aqui, é Jesus. E no Evangelho você vai encontrando todas as luzes para viver bem. Por isso que é importante ler o Evangelho, rezar, estar em oração a partir do texto bíblico e também descobrir Deus em cada etapa da nossa vida. Porque às vezes uma palavra para você vai iluminar de um jeito, para mim vai iluminar de outro. Porque é o Espírito Santo falando para você de um jeito, falando para mim naquela mesma palavra. Então, a religião é importante, sim. Eu respeito os ateus também. Eu conheço ateus que vivem melhor do que cristãos.
que às vezes somos cristãos, mas vivemos como ateus. Quer dizer, um cristão que prega a violência, um cristão que acha normal o desrespeito pelo outro, por causa da cor, por causa do sexo, por causa da condição que ele veio ao mundo, ou porque ele é indígena, ou porque ele até pratica uma outra religião e você não respeita, isso não é a religião que veio trazer Jesus. A religião que veio trazer Jesus é religar, é olhar para Deus e nos respeitarmos e nos amarmos como irmãos e irmãs, nas nossas diversidades, nas nossas diferenças. E deixar que as pessoas, através de nós, vão descobrindo o que é bom. Eu estive na Índia. Um grande homem da Índia, que é santo para mim, mas não é cristão, era o Mahatma Gandhi. Ele pregava a não violência. Ele dizia que o único caminho para o ser humano se encontrar é a não violência. Mesmo quando façam violência com você, não façam com os outros, né? E ele dizia, se os cristãos fossem como Jesus, eu também seria cristão. E Deus é o supremo da não violência. Por que Jesus não reagiu na cruz? Ele podia descer da cruz e matar e acabar com todo mundo. Mas ele não reagiu. Por quê? Deus não pode ser violento. Quem é de Deus é manso e humilde de coração. E tenta viver essa mansidão no dia a dia. Claro que somos humanos, de vez em quando a gente perde a paciência, a gente sai no pau com alguém, como diz aí na gíria, né? Mas depois a gente tem que retomar, ser capaz de pedir perdão, ser capaz de rever e voltar ao caminho da vida, que é o caminho que Jesus propõe para a gente. Lindamente, gente. Que coisa boa, né? Eu espero que vocês aí estejam gostando desse papo, tá? Maravilhosamente divino. Gentileza gera gentileza. Como podemos inspirar as pessoas a praticarem o bem? Isso me faz lembrar, eu morei no Rio de Janeiro, aquele conhecido senhor Gentileza, que é um senhor que passou, acho que 30 anos da vida dele, escrevendo isso nos viadutos, nas pontes, eu vi perto da rodoviária, frases de gentileza, porque ele queria convencer a gente que o caminho do bem, o caminho da vida é a gentileza. Ser gentil, tratar o outro como você gostaria que o outro te tratasse. O que diz Jesus? Faça aos outros aquilo que queres que os outros te façam. E eu acho que esse é o caminho para a humanidade. Se a gente entrar nesse caminho de gentileza, de respeito, de escuta, de estar atento ao valor do outro. Por exemplo, que coisa bonita, que gentileza bonita, você saber elogiar alguém. Você não ter ciúme das qualidades do outro. Quem tem ciúme da qualidade do outro é porque não conhece as próprias qualidades. Exatamente. Né? Quando a gente conhece as nossas, a gente, olha que beleza, que comunicador que você é, Giovanni. Está servindo como comunicador. Eu vou ser gentil do meu jeito, do jeito que Deus me criou. A mãe de família que está lá cozinhando com aquele carinho, fazendo uma comida esperando o filho que vai saborear aquela comida, ela está praticando gentileza, ela está acolhendo o dom que Deus deu e colocando a serviço. Meu pai era pedreiro, fez um montão de casas aí. Hoje as pessoas estão vivendo dentro das casas, não se lembram dele e nem do servente pedreiro dele, o seu Mazinho, que deram a vida para construir casas. Mas nessas casas estão vivendo famílias. Então, o jeito de ser gentil do pedreiro é construir casa. O jeito de ser gentil do enfermeiro é cuidar bem dos enfermos, não é? Eu estou trazendo uns fatos, está chegando o Natal. Todo Natal agora, desde o ano 2016, eu trago uma história que eu vivi quando estava visitando um país da Ásia e que me tocou muito. Eu não vou falar o nome do país porque a gente não fala os erros também que às vezes acontecem. Quando eu cheguei naquele país, o chefe do país, o presidente, estava
dizendo que ele queria eliminar uma parte da população para acabar com as drogas, para acabar com os traficantes. E o jeito que ele via era matando. E aí eu fiquei assustado. Eu falei, aqui tem alguma coisa errada. Quem governa, governa para defender a vida. Governa para cuidar da saúde de todos. Governa para que todos vivam bem. E aí eu fiquei decepcionado. Mas aí uma comunidade de irmãs, tinha uma brasileira, moravam na periferia. E antes do Natal elas me convidaram para a festa de Natal das crianças. E eu cheguei lá, era um centro comunitário grande, e tinha 120 crianças. Tudo limpinho, mas não tinha cadeira, tudo sentado no chão. E aí as irmãs prepararam um almoço gostoso com as mulheres leigas da comunidade, e estavam servindo todo mundo. De repente tinha um menininho de 5 ou 6 anos, chamado Yoshua, que é o nome de Jesus, né? E ele não queria comer. Ele não queria comer. E aí tentaram nada. Quando chegou um momento, uma irmã agachou e começou a perguntar, por que você não quer comer? Ele parou um pouquinho de chorar e falou, é porque eu quero levar esse prato para o meu irmão que ficou em casa. Enquanto as irmãs não prepararam outro prato e deram para ele, disseram, esse você leva para o teu irmão e esse você come, ele não parou de chorar e ele não comeu. Ali eu entendi que Deus não estava no palácio do Herodes quando ele quer matar, quando ele quer acabar com as crianças. Deus estava naquela periferia, naquele lugar pobre, nascendo de novo no coração do menino que queria gentileza, que ele queria pensar no irmão dele que ficou em casa sem comer primeiro do que nele mesmo. E aí Deus nasceu de novo, não tem jeito. Deus é teimoso e cada vez que alguém faz o bem, Jesus está nascendo de novo. Jesus está insistindo, eu quero nascer. O bem é mais forte do que o mal. A vida é mais forte do que a morte, né? E para mim isso é Natal, é celebrar isso, né? E olhar para frente sonhando que um dia ninguém vai precisar disso, porque todo mundo vai ter casa para morar, vai ter trabalho, vai ter comida, vai ter escola, né? Nós estamos aqui num recinto de escola, que bom se todas as crianças pudessem ter uma escola, pudessem se educar, né? Mas nós vamos chegar lá, porque o bem é mais forte do que o mal, do que a corrupção, do que a concentração dos bens nas mãos de poucos, do que o fogo que vai queimando a floresta sem nenhuma responsabilidade. Depois as próximas gerações não vão poder viver, não vão poder respirar, não é? Tudo por uma ganância estúpida, porque a gente vive 80, 90 anos e depois não leva nada desse mundo. Então, para mim, Natal é isso, Jesus insistindo que a vida é bonita, que a vida vale a pena, e que quem ama a vida, ama a natureza, ama as pessoas que estão ao redor, ama a família, e constrói do jeitinho dele um mundo melhor. Esse menininho estava do jeito dele construindo um mundo diferente daquele do presidente do país dele, né? Ótimo. Olha só, gente, nós vamos fazer uma pausa rapidinho e o último bloco nós vamos encerrar com uma mensagem bonita de Natal que o Padre Arlindo vai transmitir para todos vocês que estão em casa. Eu volto já.
vamos para o nosso último bloco, nesse especial de Natal, hoje recebendo o Padre Arlindo Pereira Dias. Então, é uma felicidade muito grande. E, Padre, eu já quero fazer uma outra pergunta para o senhor. Na Bíblia, há o Antigo e o Novo Testamento. E as pessoas acostumaram mais com o Antigo Testamento. Esqueceram que no Novo Testamento, Jesus Cristo veio para ensinar o valor do amor, o respeito, o acolhimento e a tolerância. E esses ensinamentos, o Papa Francisco também prega para o mundo. Ele disse que a igreja precisa acolher os irmãos que são discriminados. Qual a sua opinião sobre a visão de Jesus Cristo e o Papa Francisco? Eu acho que, você perguntou do Antigo Testamento, Deus, na Bíblia, é educador. E o educador, ele vai fazendo o processo. Ele vai respeitando as etapas da vida e das pessoas. São Paulo fala quando era criança, pensava como criança, falava como criança, mas agora que eu sou adulto, eu tenho que viver de uma outra maneira. E se você acompanhar a Bíblia, o Antigo Testamento é Deus acompanhando o povo. Mas ali, o Antigo Testamento, ele está misturado daquilo que o ser humano é. De coisas boas, de morte, de violência, e Deus tentando arrancar do caminho de morte, do caminho de violência, para o caminho da vida, do amor e da paz. Então, agora, nós cristãos acreditamos que Jesus é a plenitude desse amor. Então, é a plenitude do Deus educador que perde a paciência, de certa forma, e fala, mas eu estou tentando ensinar há 1000 anos, 2000 anos, e eles não entendem? Então, o jeito vai ser eu descer lá e morar com eles, viver com eles e mostrar. É assim que se vive. E isso que o Evangelho mostra. É o jeito de Deus ser em Jesus. Porque para nós Jesus é o Verbo Divino. Eu sou missionário do Verbo Divino. E o Verbo Divino é Deus. Então, se a gente vai olhando o Evangelho, Jesus vai deixando cair todo o preconceito. Ele não olha uma prostituta como prostituta. Ele olha como uma mulher que está precisando de misericórdia. E que ninguém sabe a história que levou ela a chegar àquele ponto. Ele olha o Zaqueu, que é pequeno, mas que quer ver Jesus. E aí não dá conta, porque deve pular. Atrás da multidão, ele deve ter saltado, tentando ver, não conseguiu, sobe numa árvore. Aí quem é que Jesus vê naquela multidão? Não vê mais ninguém, vê só o Zaqueu falar, desce daí, que hoje eu vou morar na tua casa. Tem uma mulher que toca Jesus no Evangelho e rouba dele o milagre, não é? E aí Jesus pergunta, quem me tocou? Por quê? Porque Jesus queria que aquela mulher assumisse e não tivesse mais medo de mostrar para todo mundo que ela foi curada. Isso é o Evangelho. E é isso que o Papa Francisco está tentando convencer a gente, que a gente tem que partir do Evangelho. Né? Ele escreveu uma nova encíclica há pouco tempo, chamada Fratelli Tutti, né? Que todos nós somos irmãos. Que o mesmo Deus que guiou os judeus, o mesmo Deus que os muçulmanos acreditam e que nós cristãos acreditamos, é um só. Agora, esse Deus para nós cristãos se revelou em Jesus. E se a gente quer viver coerentemente, tem que sempre olhar para Jesus no Evangelho e fazer o que Jesus fazia. O Papa Francisco tem feito isso. Olha, de vez em quando ele fala assim, leva com você um Evangelho no bolso, a hora que você está no ônibus, leia o Evangelho, né? Porque a plenitude para nós é o Novo Testamento. O Antigo Testamento prepara o caminho, fornece luzes para a gente chegar a Jesus. Mas até os 10 mandamentos, Jesus reduziu a 2. Falou. Lá no Antigo Testamento eram 10 e são importantes, mas agora é 2. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Porque você ama o próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar, você não vai fazer aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Então, o amor é o que interessa. Santo Agostinho falava, ama e faça o que você quiser. Quem ama não vai fazer o mal. Então, tem uma condição. Mas essa condição é porque você ama, não é por medo. Medo do inferno, medo do que os outros vão pensar. Mas é porque amar é bom, amar vale a pena, amar é gostoso. E amar deixa a consciência tranquila. Nada melhor do que você dormir com a consciência sossegada de noite. E isso é Natal, quando Deus se faz amor e vem morar no meio de nós, não é? Muito bem, padre. Hoje em dia, a internet virou terra de ninguém, onde o ódio e o julgamento são frequentes. O senhor acha que as pessoas estão perdendo a identidade? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que as pessoas talvez não é que estão perdendo a identidade, estão se deixando moldar por coisas que não são próprias da identidade dela. A internet é muito boa, olha, sem ela eu não vou chegar agora com você a tantos lares com essa mensagem que eu acredito. Mas como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou ser usada para o mal, né? Quando eu estava em Roma, uma vez eu me assustei. Eu fui a uma pizzaria com os padres amigos e na mesa seguinte tinha uma família, pai, mãe e 2 crianças. A 1h30 que nós tivemos na mesa ao lado, eles estavam os 4 com o celular mandando mensagem e poucas vezes se falaram. Ali era a hora da família desligar o celular e dizer, nós viemos aqui para nos encontrarmos, para comermos juntos e para nos alegrarmos. Aí, nesse caso, não é que perdeu a identidade, mas não está sabendo usar no devido lugar aquilo que é só uma ferramenta. O celular é uma ferramenta, a TV, a internet. Mas nós precisamos do cara a cara, do olho no olho, do coração a coração, não é? Mas eu acho que a internet pode ocupar demais espaço na nossa vida e esvaziar a nossa vida, porque a gente tem que aprender a contemplar, observar a árvore. É bonito ver aqui uma árvore linda, mas é muito mais bonito ver aquela árvore amarela, resplandecente, o pôr do sol, a lua de noite, não é? Elas aparecem bonitas aí nesse aparelho, mas é mais bonito ver face a face, porque isso vai ser a eternidade. A gente não vai ver Deus através de um celular ou de um aparelho. A gente vai ver Deus face a face e vai sentir a alegria de ver o outro face a face. Então, a identidade tem que ser construída e isso pode ajudar, mas escolhendo. O ser humano tem liberdade para saber escolher que hora eu uso, o que eu uso, como eu uso, o que eu vejo, o que eu posso ver, porque está tudo aí. Sim. É um mercado cheio de ofertas, mas se você não souber escolher, não usar do discernimento e não usar da sua liberdade, aí vai perder a tua identidade mesmo. Você vai ser a identidade do artista, do outro, da bobagem que é falada e você repete, e não vai ser você mesmo podendo construir algo bom e bonito. Que lindo. Padre Arlindo, eu queria que o senhor me dissesse um sonho. Um sonho. Eu posso contar uma historinha para eu expressar o meu sonho? Pode. Que eu gosto de contar no Natal. É uma história, como eu sou da roça, dizem que tinha 2 compadres na roça, que viviam, as casas eram muito próximas uma da outra, mas no meio tinha um pequeno riacho. E eles trabalhavam juntos, um ia para a roça ajudar o outro, os filhos iam juntos, festejavam juntos, faziam aquelas orações bonitas que fazem na roça de novena juntos à noite. Mas um dia, o filho do José se desentendeu com o filho do Antônio. Brigaram feio e saíram no tapa. E aí começou a divisão. Devagar, eles não se falavam, os pais não se falavam, as famílias não se falavam.
e criou uma inimizade imensa entre as duas famílias. Até que um dia o José foi na cidade, chamou um pedreiro e falou para o pedreiro: olha, eu comprei tijolo, eu comprei cimento, eu comprei areia, está lá na minha casa e tem a água do riacho. Eu queria que você construísse um grande muro, porque eu não quero ver mais a cara dos meus vizinhos. Eu vou ficar com a minha família 12 dias na cidade. Quando eu voltar, eu te pago pelo trabalho que você fez. Ficou 12 dias fora, o pedreiro foi para lá. Quando ele voltou para casa com a família, ele teve uma grande surpresa. O pedreiro, ao invés de construir um grande muro para dividir as duas famílias, ele construiu uma ponte da porta da casa do José até a porta da casa do Antônio. E aí o José já estava nervoso, agitado, falou: mas que doido que você é, louco! Eu pedi para você construir um muro para nos separar, para eu não ver mais o meu vizinho, e você construiu uma ponte para nos unir. Aí, nesse momento, o Antônio estava lá do outro lado da ponte e falou: venha, meu amigo, dá-me um abraço. Eu estava te odiando e você construiu uma ponte para nos unir. Vamos fazer as pazes, vamos fazer uma festa. Não vale a pena o ódio, não vale a pena a desunião, a separação. E se abraçaram e falaram: agora nós temos que fazer uma festa para a gente comemorar a nossa amizade de novo. E falaram com o pedreiro: vem conosco. Aí o pedreiro falou: não, a minha missão é construir ponte. Eu já construí, agora eu vou seguir o meu caminho e vocês festejam. O meu sonho é que cada pessoa, com a sua profissão, com as suas qualidades, com o seu jeito de ser, fizesse o mundo um pouquinho melhor, né? Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, uma gota no oceano pode não fazer toda a diferença, mas não existe sem o oceano, sem milhões e milhões de gotas. Então, que cada um nesse Natal esqueça um pouco só da festa, só do comer e beber, mas faça do Natal uma ponte de amizade, de encontro. Seja um pedreiro que vai construindo pequenas pontes, vai fazendo Barbacena mais bonito, e aí Minas vai ficar mais bonita, e aí o Brasil vai ficar mais bonito, e aí o mundo vai ficar mais bonito. E aí a gente vai dizer: valeu a pena Jesus vir ao mundo, porque Jesus veio ao mundo para a gente sonhar. Sonhar com um mundo melhor, sonhar com uma família melhor e sonhar com um mundo onde todo mundo seja feliz. Lindo. Padre, uma última pergunta. O que o senhor faz nas horas vagas? Assim, não tem que celebrar missa, não tem que ir lá ajudar as pessoas que precisam. Aí eu estou ali de folga, o que o senhor faz? Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de estar com as pessoas, bater papo, escutar histórias. De vez em quando eu gosto de ver um vídeo, um filme que me toca o coração, me alimenta. Então eu vivo a vida normal da maioria das pessoas. Gente da gente. Gente como a gente. Padre é gente, né? E às vezes cai também, tropeça e cai. Aí a gente tem que levantar e dizer: Senhor, desculpa, perdão, vamos em frente. Mas eu gosto de estar com amigos, como nós estamos agora. Aqui para mim foi muito mais um encontro de amigos do que uma entrevista. Só tem uma câmerazinha ali, mas encontrar vocês faz a diferença. Que bom, né? Olha só, eu gostaria que o senhor deixasse... O senhor tem rede social? Eu uso o Facebook. Então, se o pessoal quiser conhecer o seu trabalho, como é que está lá o nome do senhor no Facebook? Eu preferia até dar o meu nome está Arlindo Dias, mas eu preferia até indicar a Rede Rua, que é o projeto que a gente trabalha em São Paulo. E lá você vai encontrar o que a gente faz, não eu, mas uma equipe bonita de gente que sonha, de outras religiosas, irmãs,
e de muitos leigos que não tiveram medo da pandemia, continuaram saindo na rua, distribuindo alimento, distribuindo roupa e socorrendo os 25 mil, não os 25 mil, mas um grupo grande entre os 25 mil moradores de rua na cidade de São Paulo, né? Então, é Rede Rua, tem Facebook, tem Instagram, e pode ser visto bastante, digitar Rede Rua. É o projeto que é o nosso sonho de que um dia ninguém viva na rua, que a rua seja só para festejar, para pular carnaval, se for o caso, para contar histórias, para cantar, e festa junina, fazer aquilo que a gente gosta. Mas a rua não é para morar nem para dormir. A rua é para a gente se encontrar e depois voltar para casa, né? Então é Rede Rua. E temos um jornal simples que se chama O Trecheiro, que conta histórias da população de rua, como eles vivem, o que eles fazem. É ótimo. Olha só, eu vou ficando por aqui e claro que no finalzinho o Padre Arlindo vai deixar uma mensagem de Natal para vocês, mas eu já quero me despedir antes, porque eu quero que essa mensagem seja encerrada, que esse programa seja encerrado com ele. Então, eu desejo a todos vocês que estão aí em casa nos assistindo um Feliz Natal, que o menino Jesus possa vir para iluminar a vida de cada um, o coração de cada um, e que essa entrevista que nós acabamos de assistir, né, possa servir para vocês como fonte de reflexão, de alimento e de esperança e muito amor. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Padre Arlindo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, ter aceitado esse nosso convite e convido que o senhor venha mais vezes. Toda vez que estiver em Barbacena, venha aqui nos visitar na Web TV Mix. Tá joia? Aí agora fica com o senhor essa mensagem final de Natal. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade. Eu acho que isso acaba sendo um púlpito mais amplo do que a igreja, onde a gente pode falar da gente, pode partilhar. Natal é a festa do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. O São João, no prólogo, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa bonita! Deus veio morar no meio de nós, não é? E diz lá também que a vida era luz. Foi para isso que Deus veio morar no meio de nós. Aquele menino nasceu excluído, numa manjedoura, para dizer, olha, ninguém pode ser excluído nesse mundo. Todos têm que viver dignamente. Então, a vida é luz. A tua vida pode iluminar a vida dos outros. Isso é Natal. A partir do momento que você faz da tua vida uma luz para iluminar dentro de casa, no teu trabalho, na tua cidade, onde você estiver. Se você faz isso, o Natal já começou. Feliz Natal, que você viva bem essa noite de Natal com um pequeno grupo, porque esse ano não vou poder estar em muitos, mas aproveita para escutar quem está ao seu lado, aproveita para fazer uma oração juntos, para lembrar o ano, para dar graças a Deus, para pedir por alguém que necessita, e aí o Natal vai ser completo. A tua vida seja luz, como Jesus é a nossa luz. Amém.